criação de animais para abate, nada disso desde pelo menos o final do século XIX, certo? Porém, é considerado subúrbio, porque no Rio de Janeiro a questão do que é subúrbio não está ligada ao espaço em si, ele também tem um aspecto ideológico, o que você pensa sobre essa área da cidade. Então vamos lá, primeira etapa do subúrbio, né, quando o Estácio de Sá ele domina a cidade, ele reparte entre as pessoas, né? Então, não sei se vocês já leram um trabalho chamado Donos do Rio e Nome do Rei. Conhece esse trabalho? Esse trabalho é extremamente importante porque ele fala sobre quem serão os donos do Rio de Janeiro a partir da colonização. E boa parte das terras do Rio de Janeiro são da Igreja Católica. Então, essa área que nós estamos pisando aqui era dos jesuítas. Era o Engenho Velho dos jesuítas. São Francisco Xavier, do Engenho Velho, começava na antiga estrada do Andaraí Grande, que é hoje a Barão de Mesquita, e até as Taperas de Inhaúma. Eu falei de Piedade. Piedade não era Piedade, era São Tiago, uma das partes de São Tiago de Inhaúma. Então, no primeiro momento, o Rio de Janeiro é dividido entre beneditinos, jesuítas, falou do Pilar, né, e tal, São Bento. Então, essa área ali, né, do que a gente chama hoje de região metropolitana do Rio de Janeiro, ela vai sendo dada para que você consiga proteger esse território de futuros invasores. E por que o Rio de Janeiro é importante no século XVI, XVII, o domínio total dessa cidade, né? Se a gente for parar para pensar, o domínio mais constante do Rio de Janeiro é a partir do século XVIII. A partir do momento que você acha ouro em Minas Gerais, você precisa do Rio de Janeiro extremamente forte, protegido, porque ele vai ser o principal porto de escoamento do material que você está tirando de Minas. E aí, até o século XVIII, a gente foi invadido, a cidade foi tomada, né? E o Rio teve que pagar, inclusive, o sequestro, né? O preço do resgate, e o governador foge da cidade. Então, em 1711 é a última grande invasão que a gente tem aqui. E aí a cidade tem necessidade por providências para que a cidade seja mais organizada e possa ser a capital da colônia, a partir de 1763. Tá? Os jesuítas são expulsos do Rio de Portugal e aí as terras deles começam a ser loteadas no Rio de Janeiro. Aí você tem os beneditinos ainda com uma boa parte das terras. Então, boa parte das terras suburbanas eram dos tamoios. Quando eles são derrotados, passam a ser dos jesuítas. Então, boa parte do que hoje a gente conhece como subúrbio carioca eram dos jesuítas. E eles viviam da plantação de cana-de-açúcar, depois da produção de hortifruti grangeiros. Quando eles são expulsos do país, essas áreas são loteadas e você divide por pequenos poceiros. E aí, basicamente, até 1850, essa fisionomia da cidade vai se alterar muito pouco. E aí, por que a partir de 1850 isso muda? Porque você vai ter a segunda revolução industrial, e essa segunda revolução industrial vai trazer um boom tecnológico. Esse boom tecnológico numa cidade como a nossa, recortada por pântanos, mares, rios, vai ser fundamental para que você aterre algumas partes da cidade e faça ali surgir um novo bairro, né? Faça surgir um novo pedaço da cidade. A chegada da família real vai dar início a esse processo, em 1808. A princípio eles vão ficar no Paço Imperial, mas aí eles vão depois para a Quinta da Boa Vista, São Cristóvão. São Cristóvão tinha praia, onde é a rodoviária hoje era a Praia Formosa, você tinha em terra a Praia das Moças. Então, esses processos de aterramento, chegada dos bondes, a Gare Dom Pedro II, né, atual central do Brasil, né, a chegada do trem, vai facilitar a ocupação dos arrabalos. Como o Rio de Janeiro, capital do Império, está ganhando mais dinheiro com café, você vai ter uma classe média, liberal, né, profissionais liberais, que não vão querer ficar mais naquela cidade barulhenta, suja, vão querer ir para os subúrbios. Então é muito interessante, né? Se hoje as pessoas querem morar no Leblon, no Ipanema, as pessoas queriam morar em Engenho Novo, era um bom lugar, mas o melhor lugar era São Cristóvão.
você não tinha dinheiro suficiente para São Cristóvão, você ia para Benfica. Benfica era a zona sul do Rio, com a chegada da família real. Por quê? Porque você estava meio caminho do rei. Né? Então, esses arrabaldes, né, eles eram valorizados como lugar de descanso da burguesia. A gente vai ver, né, como eu tenho uma ligação com literatura, eu sempre gosto de fazer esses paralelos. Você vai ver em grandes obras do romantismo e do realismo que os lugares que são cenários são subúrbios. Né? Você tem, acho que 11 minutos, 15 minutos, desculpa. Tem uma obra do José de Alencar que o rapaz pega um ônibus por Andaraí, ali na Praça Tiradentes, antigo Recife. E aí ele encontra uma moça e ele passa o livro inteiro atrás dessa moça, porque ele não teve coragem de falar com ela. 11 minutos, é isso? 5 minutos, obrigado. E aí ele descreve esses arrabaldes e essa vida nesses arrabaldes, e era uma vida completamente diferente. Se você pegar John Lucas, que foi um negociante inglês que viveu aqui no Brasil na década de 1800, 1840, por aí, você tem que ver os relatos que ele faz da Pavuna. Faz relatos lindos sobre a Pavuna, falando da natureza intocada, dos peixes de qualidade que se pescam ali no Rio Meriti, né? Do lugar aprazível que é Pavuna. Então, assim, se Pavuna era assim, por que hoje a gente... eu estou vendo aqui alguns sorrisos quando eu falo isso. Aconteceu alguma coisa nesse processo, né? E aí é isso, né? A história, ela traz esse... por quê? Você tem que lembrar o que aconteceu. Na primeira parte do subúrbio, é um lugar de retiro, é um lugar para você, né, segundo os românticos, você se curar das dores do amor, você refletir. Né? O Machado de Assis tem um conto chamado Só, que ele fala de um sujeito que quer se afastar da humanidade, viver sozinho e tal, ele vai para Andaraí. Helena se passa no Andaraí. Né? Capitu e Bentinho passam lua de mel na Tijuca, né? Tijuca, Andaraí. O Escobar depois ele se muda do Flamengo, traidor. Né? Então ele sai, né? E assim, vamos pensar, né? Flamengo, Botafogo também era um fim de mundo. Copacabana até 1910 era um lugar que ninguém queria, era um areal. Era a parte proletária até 40, 50. Exatamente, o Flamengo ele consegue construir a Gávea, né, o estádio da Gávea, exatamente porque era uma área que não interessava. Então, assim, é muito interessante você ver essa evolução do Rio de Janeiro. E ela é incomum, né? Ela é muito diferente das outras cidades, grandes cidades do Brasil. Né? Então, por isso que a gente fala que no Rio de Janeiro o conceito de subúrbio ele é muito específico. Depois do Plano Agache, do avanço do capital imobiliário, especialmente a partir de 1920, há uma drástica mudança nas visões sobre os arrabaldes das cidades. Vamos lá. Em 1920, a República quer transformar o Rio de Janeiro. Já vinha transformando desde o Pereira Passos, mas em 1920 era necessária uma modernização da cidade. O Plano Agache ele não é posto em prática ainda na Primeira República. Ele só é posto em prática nos anos 30. Uma das grandes obras é a construção da Avenida Presidente Vargas e depois o desenvolvimento da Avenida Brasil como um grande eixo industrial. Então, o que vocês acham que vai acontecer? Quando a Avenida Brasil ela é aberta, o que acontece numa parte do subúrbio? O que a gente perde no subúrbio? Alguém falou? Exatamente. A gente perde a orla. Então, a partir dos anos 20, 30, os subúrbios gradativamente vão perdendo as praias. E os que ficam com praia, né, vamos botar a Ilha do Governador, que é no subúrbio, essa praia está totalmente poluída. Ela está totalmente poluída pelas indústrias que ficam ao redor. A Baixada Fluminense e na zona norte do Rio de Janeiro. Então, assim, há uma destruição de parte da orla da cidade
enquanto uma outra parte da orla da cidade é hipervalorizada. Então a gente percebe que há aí uma escolha, e acontece em toda a sociedade capitalista, uma escolha de qual parte da cidade vai ser valorizada e qual não vai ser. Mas o que os autores defendem, né, especialmente o Nelson Gonçalves, é que no Rio de Janeiro esse processo ele é muito agressivo, porque ele, além de fazer isso, ele estigmatiza o morador do subúrbio. Então, por isso que Maria Terezinha Segato, o Nelson da Nóbrega, falam que o subúrbio carioca ele não é um lugar, ele é um lugar físico, ele é um lugar ideológico. Então, uma visão que se tem do subúrbio, né, quando aparece retratado na dramaturgia um suburbano, quando você tem aquelas tomadas do piscinão de Ramos no verão, aquilo ali é um reforço de uma imagem estigmatizada, caricata, do que é ser suburbano no Rio de Janeiro. Certo? E aí trago dois grandes nomes da literatura para mostrar para vocês como eles documentaram esse processo. Então tem uma chave ali. O melhor de tudo é este meio termo de Andaraí. Nem estamos fora do mundo, nem no meio dele. O melhor de tudo é este meio termo de Andaraí. Desculpa, foram duas vezes ali. O que acontece? A Helena falando com o par romântico dela, que o par romântico queria se isolar. E aí ela fala que o melhor de tudo é o meio termo entre o Andaraí. Por quê? Porque o Andaraí já era um lugar servido por bonde e ele estava meio caminho do centro da cidade. Tá? Então, por isso que ele é tão tratado na obra do Machado. Os subúrbios mais velhos do Rio de Janeiro estão nessa região. Vila Isabel, por exemplo, era a Fazenda dos Macacos. O Barão de Drummond, pela proximidade dele com a família real, vai pegar a Fazenda dos Macacos, que é uma fazenda do Império, dada pelo Dom Pedro I para a Duquesa de Bragança, né, a segunda esposa dele. Só que era uma terra muito ruim, improdutiva e tal, e estava largada muitos anos desde que o Dom Pedro foi para Portugal. E aí ele, você me vende esse terreno aí com preço baratinho e tal, que vocês não estão usando? Beleza, venderam. Mas a sacada do Barão de Drummond foi ainda maior. O que ele fez? Ele, além de comprar o terreno, ainda conseguiu a licitação do bonde. Para aquele terreno. Quando ele pega a Fazenda dos Macacos, ele faz um loteamento e leva o bonde. Então você passa a ter terrenos amplos, de qualidade, planejado, né, um dos primeiros bairros planejados no Brasil, com um transporte. Então ele vai atender o quê? A elite do Império. Então os nomes em Vila Isabel são pensados para homenagear abolicionistas da elite imperial e para homenagear também acionistas da empresa dele. Então, Petrocotino, por exemplo, é um acionista da empresa do Drummond. Então, ele ganha o nome de rua em Vila Isabel por isso. E aí, Vila Isabel, ela é pensada como esses subúrbios antigos, para atender a classe média, média alta. O outro subúrbio aqui próximo é o Grajaú. Né? A Tijuca, mais tarde, vai passar por esse processo de embelezamento e aristocratização, se é que existe isso, e o Andaraí vai ser um grande lugar que você vai deixar a indústria, certo? Pode ir, por favor? Aí, o Lima, ele já traz esse subúrbio passando por esse processo de urbanização e em Clara dos Anjos, né, que é um livro póstumo, ele fala o seguinte, ó, o subúrbio é o refúgio dos infelizes, vocês provavelmente ouviram isso. Os que perderam o emprego, as fortunas, os que faliram os negócios, enfim, todos os que perderam a sua situação normal vão se alinhar lá. Então, o subúrbio, se você pegar jornais antigos da Biblioteca Nacional, você vai encontrar, venha morar em Vila Cosmos, Arthur, né? Esses subúrbios eram um lugar de paz, de tranquilidade para atrair a classe média alta. O Lima vai escrever isso na década de 20. Então, ele morre em 22, né? Então, no final da década de 10, início dos anos 20. E aí você já vai ver um subúrbio diferente, né? Bem diferente do subúrbio de Machado de Assis.
Aí ele coloca assim, ó, ele falando sobre a destruição e a urbanização desse subúrbio. Dos subúrbios, as velhas chácaras cheias de amorosas mangueiras, piedosos tamarineiros, vão sendo ceifados pelo machado impiedoso do construtor de avenidas. Então, o subúrbio está passando por um processo de urbanização que é muito importante, que a gente não ache que é apenas pelo trem, que é uma outra coisa completamente complicada no Rio de Janeiro. O subúrbio está ligado a trem, não é. Vila Isabel era um subúrbio, São Cristóvão tinha trem, era um subúrbio, mas Vila Isabel não tinha trem, e é um subúrbio. O bonde também vai ser um grande agente de loteamento de fazendas. Os fazendeiros, inclusive, a professora Raquel Lima, ela faz alguns estudos que fazendeiros com interesse de vender os seus loteamentos, eles vão exigir da prefeitura que o bonde passe pelas suas fazendas. Né? Então, havia interesses econômicos nessa expansão dos transportes. Né? Maria Terezinha de Segadas Soares é a que vai criar, considerada a criadora do conceito carioca de subúrbio, lá nos anos 50 e 60. Por isso que eu digo que esses estudos têm 70 anos. Ela é geógrafa, então ela vai se preocupar muito com a questão do relevo, que vai ajudar muito a gente a pensar no que é subúrbio, no que é Rio de Janeiro. Mas ela vai ser a primeira a trazer que o subúrbio é uma categoria simbólica. Ela não é um espaço, é uma categoria simbólica. Então, a Maria Terezinha é a primeira a falar sobre isso junto com a Lísia Bernardes. Tá? E aí, ela fala muito dessa representação depreciativa do subúrbio. Tá? Pode ir, meu amigo. Maurício de Almeida Abreu, né? É o grande nome aí da geografia, e a gente, em história e arquitetura e urbanismo, vai atrás dele para muita coisa. A evolução urbana do Rio de Janeiro é um trabalho dos anos 80, e aí ele analisa essa produção do espaço a partir do século XIX. Por quê? Quando o Estado brasileiro passa a existir, você passa a ter também políticas de uso do espaço. E aí, a partir dessas políticas de uso do espaço, mais racionalizadas, mais organizadas pelo poder público, você vai criando uma cidade bem diferente, né? De segregação e de valorização. Né? Então, ele descreve as primeiras divisões, que são administrativas, mas a gente vê que elas também são ideológicas, centro, zona sul e subúrbios. Né? Se você olhar o mapa do Rio de Janeiro e tentar colocar ali na localização, você vai se perguntar, né? Por que a zona sul engloba esse bairro, se ele está muito mais próximo da zona do centro, por que uns bairros são trazidos para o centro e outros para a zona sul, né? E recentemente nós estamos vivendo a história. A Barra agora é a região sudoeste. Né? Por quê? Porque ela não suporta ser a zona oeste como Campo Grande e Santa Cruz. Né? Então ela puxa para a região sudoeste. Né? Engloba quem? Barra e a parte de Jacarepaguá.